Boa tarde, professores, acadêmicos e pesquisadores que estão aqui participando conosco desse evento. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do primeiro Encontro Nacional Online de Professores que Ensinam Matemática. Eu sou a professora Ana Cláudia e vou mediar a palestra da professora Maria Elizabeth Rambo Kochman, da Universidade do Paraná. A palestra é intitulada Recursos Didáticos para o Ensino de Matemática nos anos iniciais, no contexto da BNCC. A professora Maria Elizabeth possui graduação em Ciências com habilitação em Matemática pela Universidade da Ijuí, mestrado em Educação pela Universidade Federal do Mato Grosso, doutorado em Educação para a Ciência pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, pós-doc pela Universidade Estadual também, Júlio de Mesquita Filho. A professora Beth é uma colega nossa aqui da Unemate, de Barra do Bugres, trabalhou conosco, foi professora da minha filha, foi professora de muitos de vocês que estão aí, tá? Aqui. Ela coordenou o BETUC, coordenou o projeto Novos Talentos, aqui na Unemate, mentora, junto com outros colegas, do nosso programa de pós-graduação de Ensino em Ciências e Matemática de Barra do Bugres. Atuou também como orientadora de mestrandos de programas de pós-graduação e foi diretora do campus da Universidade do Paraná, onde ela está hoje atualmente. A professora Beth, gente, eu chamo assim porque ela é muito querida nossa aqui, ela tem experiência na área de matemática com ênfase na formação de professores de matemática, nas linhas de educação matemática e aprendizagem matemática, observatório da educação, resolução de problemas e formação de professores de matemática. Atualmente, a professora ela é efetiva na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, no campus de Santana do Araguaia. E também é a avaliadora dos sinais pelo INEP. Na mediação da palestra, pessoal, vocês anotem as perguntas de vocês, tá? Que no finalzinho a gente vai deixar um tempinho para a gente fazer um bate-papo e responder as perguntas sobre o que a professora for ministrar para a gente aqui, tá? Professora Beth, seja bem-vinda, querida. Obrigada, Ana Cláudia. Obrigada a todos vocês que estão aqui. Estou acompanhando o nome das pessoas que estão entrando na live agora, né? Muitos alunos, tá vendo, Beth? Seus alunos tudo aí? Olha ali, Rosinei Carvalho. Estou acompanhando um por um. A Vanessa tá aí também, ó. Tá joia. Então, a Ana Cláudia falou, nesse momento eu sou professora efetiva lá da Universidade Federal, né, do Sul e Sudeste do Pará, e atuei, tenho uma experiência muito de sala de aula. A palestra de hoje, que tem o título, como que eu olho o meu slide agora, o meu PowerPoint agora? Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Chama o Anselmo, Beth. Isso, deixa eu pegar aqui. Estamos aqui na retaguarda. Anselmo, como é que eu mostro o meu PowerPoint? Aí. Isso, agora ela já vai aparecer. Isso. Vai aparecer na tela, Anselmo? Deixa eu ver. Já está aparecendo só. Está aparecendo. Está aparecendo? Tá. Só colocar modo de apresentação. Modo de apresentação. Aqui, apresentação de slide, é isso? Isso. Deixa eu pegar aqui embaixo. Ok. Já coloquei. Tá. Então, a nossa palestra, intitulada como Recursos Didáticos para o Ensino de Matemática nos anos iniciais, no contexto da Base Nacional Curricular Comum. Com certeza, na pandemia, a utilização dos recursos didáticos no ensino da matemática está limitado, né? Se bem que a nossa experiência nos diz que a pandemia também vai passar e a gente pode, nesse tempo, além de estar fazendo as atividades todas que nos são propostas,
também está estudando um pouquinho como fazer uso desses recursos didáticos para ensinar matemática, né? Então, eu começo, nesse primeiro momento, definindo o termo recursos didáticos, né? Que na literatura eles são tidos como ferramentas que o professor utilizará durante todo o ano letivo e pode, muitas vezes, precisar de algumas alterações ou novos utensílios que servirão para o aprimoramento das atividades e aulas realizadas na escola, né? Agora, a pergunta sempre é, e por que fazer uso de recursos didáticos? Dá mais trabalho fazer uso de recursos didáticos? Dá. Nesse sentido, para quem eu já falei em algumas outras palestras, eu sempre lembro da experiência pessoal que eu tive com meu filho mais novo, Lucas, com relação à professora dele no segundo ano do ensino fundamental, né, da educação básica. E aí, assim, a professora pediu que eu fosse na sala de aula dele e apresentasse o material dourado, que é um material que, na minha avaliação, na alfabetização de qualquer alfabetização matemática de qualquer aluno ou cidadão, esse recurso precisa necessariamente estar presente. E eu apresentei esse recurso na sala de aula do Lucas, os alunos ficaram super encantados, porque criança se encanta com a utilização de recursos, né? E aí foi, né? Passei passei 2h30 com os alunos e a professora na sala, explicando um pouquinho. Nós tínhamos levado 4 caixas de ferramentas, ainda aquelas caixas em madeira. Hoje nós temos muitas dessas caixas em outro emborrachado, material mais simples, inclusive distribuído largamente em quase todos os estados da federação. O Mato Grosso, qualquer professor do Mato Grosso que disser que não tem material dourado, tá? Eu acredito que ele está faltando com a verdade. Porque, assim, das escolas que eu conheço muitas, né? Inclusive, já encontrei na escola Nunes Rocha 4 ou 5 conjuntos de material dourado numa caixa de papelão embaixo do material que era para enfeitar o presépio da escola, né? Eu sempre me reporto a esse fato. Isso ainda era na época que eu trabalhava no projeto da SEDUC, né? Então, assim, tendo o material, por que fazer largo uso dele? Porque os alunos participam. Voltando na experiência do meu filho, e aí a professora teve lá, né, acompanhada pelos alunos, né? Teve uma tarde com uma pesquisadora, na época já tinha mestrado, expondo para os alunos e para ela também a importância do uso desse recurso. Legal. E o Lucas recebia, quase que diariamente, inúmeras atividades para serem feitas em casa, e em algumas dessas atividades, ele poderia fazer uso do recurso didático material dourado. Ele poderia. Ele poderia estar fazendo nas aulas de matemática ministradas pela professora também o uso do recurso. Mas isso não estava sendo feito. Como é que a gente percebeu esse detalhe? No final da tarde, o Lucas chegou em casa, jogou a mochila para a área e pegou e foi andar de bicicleta com meu sobrinho, afilhado e sobrinho, né? Legal. Nisso, estávamos eu e o Ivo na área sentados, né? O Ivo pegou, olhou o caderninho do Lucas. Aí, ele viu no caderninho do Lucas as contas de matemática, todas feitas com o resultado errado e um certo bem grande em cada conta. E o Ivo falou para mim: Elizabeth, isso é contigo hoje, né? E aí, o que eu fiz? À noite, né, depois que ele voltou de andar de bicicleta, tomou banho, eu peguei o material dourado,
e coloquei à disposição dele, lembro como hoje, sentada numa cadeira, na cozinha, alcancei o material dourado para ele. E falei, Lucas, vamos fazer umas continhas agora? Daí, nossa, aceitou na hora, imagina. E aí eu fui passando as continhas, todas aquelas continhas do caderno, que estavam com certo da professora, que eu avaliava ser, né? E elas estavam com resolução errada. E eu, acho que eram bem umas 20 continhas, e deixava lá cada resultado separadinho. Quando ele acabou todas aquelas, aí eu comecei, Lucas, vamos comparar uma coisa? Olha as continhas do seu caderno e olha as continhas que você fez, estão representadas aqui no chão da cozinha. Ele olhou e já ficou assim um pouco alterado, né? Aí falei, Lucas, o que está acontecendo? As continhas que estão certas são as do caderno, com certo da professora, ou são as que estão no chão representados que você acabou de fazer né? Agora com a supervisão da mãe? Aí ele deu uma risadinha, né? Meus filhos não são diferentes dos filhos de qualquer professor. Né? Aí ele deu aquela risadinha malandra, né? Falei, tá vendo, Lucas? O que está acontecendo? Mãe, esse certo fui eu que dei. Aí eu falei para ele, Lucas, mas vocês não usam o material dourado na sala de aula? Não, mãe, dá muito trabalho. Vocês acham que foi a professora que disse para ele que dá muito trabalho? Ou foi ele que tirou essa conclusão de que dá muito trabalho o uso de recursos didáticos? Essa é uma questão que eu estou deixando para vocês pensarem aí, lá no final a gente tem um tempinho, né, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, tá? Mas, assim, eu me deparei com uma experiência que eu vivi na minha casa. Que bom que a gente percebeu, né, que também os nossos filhos têm questões que podem ser melhor trabalhadas com recursos didáticos ou com um acompanhamento mais detalhado e uso dos mesmos. Então, por que eu, pessoalmente, assim como tantos pesquisadores, gosto do recursos didáticos? Inclusive, a gente teve o privilégio de trabalhar na palestra de abertura, de escutar na palestra de abertura, a conferência do Sérgio Lorenzato, né, que provavelmente no Brasil, né, ainda hoje ele é o ícone, né, o papa do uso dos recursos didáticos no ensino da matemática. Né? E isso vem a partir do quê? Piaget, que foi o grande incentivador do uso dos recursos didáticos, e ele declara que pegar um objeto, escrever uma carta, etc. Ele também diz, também está considerando que, ao pensarmos e sentirmos, estamos manifestando uma forma de ação em relação ao meio físico e social. Né? Então, e aí nós temos inúmeras literaturas de Piaget sobre o uso de recursos didáticos, depois tem Montessori, e assim foram indo. Né? Inúmeros teóricos que eu não me ative a elencar todos, até porque hoje se tem bastante diversidade, e pelo largo uso dos meios de comunicação, internet e assim por diante, todos nós temos acesso a essa literatura. Né? Então, nesse processo de permanente reajustamento, o sujeito aciona os mecanismos do quê? De assimilação e acomodação. Para Jean Piaget, os conceitos de assimilação e de acomodação, eles estão acontecendo na mente do sujeito, quase que de forma simultânea. Sempre que ele está agindo no meio, conhecendo, descobrindo, criando, refletindo, interagindo. Enfim, desde o nosso nascimento até a velhice, assimilo ao entrar em contato com um objeto a ser reconhecido e me transformo acomodando este objeto à minha cognição. Esse dizer está num trabalho de Nunes, né, apoiado ainda em Piaget.
Então, por que que é importante? Eu sempre falo, se para nós que temos 21, né? Eu não vou contar a minha idade, né? Se para nós que temos 21, trabalhar com material concreto ainda, né, o material didático, né, ainda é bom, ou nos facilita a aprendizagem, a assimilação e acomodação de conceitos, imagina para as crianças que estão chegando na escola, vindo de um mundo de interações, como seus brinquedos, inúmeros, né? O quanto vai ajudar, vai auxiliar esses alunos na assimilação dos conceitos matemáticos e do conhecimento matemático. Então, cito alguns teóricos piagetianos. Claro, Lorenzato teria que vir em primeiro lugar na minha avaliação, né? Foi com ele que eu comecei a me apaixonar pelo uso dos recursos didáticos, né? Não que não tenha conhecido antes dele o Biratan D'Ambrosio. Conheci, sim, antes do Lorenzato, eu conheci o Biratan D'Ambrosio. Mas o Biratan D'Ambrosio ele é muito mais amplo. O Sérgio Lorenzato, ele se deteve muito mais nas pesquisas dele com o material didático. Passos, Carmen Lúcia Passos, foi minha banca de doutorado, né? Quero muito bem a Carmen Lúcia, conheci pessoalmente já em 97, num evento que teve lá em Rondonópolis, na Universidade Federal do Mato Grosso. Eu conheci a Passos, e desde lá eu fiquei assim, muito admirada do trabalho dela. Ela foi orientanda do Lorenzato e também trabalha nessa linha do uso de recursos didáticos. A Marta Pontin Darcy, Marta Maria Pontin Darcy, foi minha orientadora de mestrado e banca de doutorado, colega do Obduc, né, coordenadora do polo da UFMT, do Obduc, né, também fez o doutorado dela em cima de materiais, uso de materiais didáticos. Então, assim, para citar alguns, tenho também já várias orientações, principalmente de TCC, né, no uso de recursos didáticos. Então, assim, para citar alguns, teriam muitos outros, muito mais, e também gente que tem bastante publicação, e vocês podem estar vendo depois na literatura. O período operatório concreto, que é esse que nós estamos destinados a trabalhar hoje, não com esse período, não, com os professores ou profissionais da educação, acadêmicos, pesquisadores, que vão trabalhar, vão exercer sua atividade com crianças, principalmente dos 6 a 12 anos, né? Então, esse período, na psicologia, ele é denominado de operatório concreto. Então, ele já chama o professor para fazer uso desse concreto. Então, é por que o uso deve ser mais intenso nesse período do ensino fundamental? Porque é nesse período que a criança está numa fase de construção dos seus conhecimentos, e essa construção de conhecimentos será mais rápida, consistente, que vai provocar assimilação e acomodação, se tiver o uso de materiais concretos. E também é nesse período que se inicia a construção lógica, né, do pensamento matemático, que para as autoras citadas acima, é a capacidade da criança de estabelecer relações que permitam a coordenação de pontos de vista diferentes. As autoras são Nunes e Xavier. Tá? Ainda no plano afetivo, é nesse período do operatório concreto que a criança é capaz de cooperar e trabalhar em grupo. Mas o que acontece nesses trabalhos em grupo das crianças nos anos iniciais? Eu vou contar uma história que aconteceu na escola Lucas Pacheco, em Rondonópolis, né? Na época, eu trabalhava num projeto... Nossa, me fugiu o nome daquele projeto, gente, mas daqui a pouco ele vem, né?
E aí a gente levou material concreto, material dourado, e trabalhamos com os alunos. Era uma terceira série, né? Eu lembro como hoje, se me perguntaram a sala, ainda eu sou capaz de chegar lá na escola e dizer, essa sala de aula aqui. Essas coisas marcam a gente. Aí nós entramos na sala, eu entrei junto com a professora, eu sempre pedia permissão, né, e entrava junto, fazia questão de, com ela, trabalhar com os alunos, também assim, primeiro para eu ir me afirmando enquanto pesquisadora e instrumentalizando também a professora para desenvolver trabalhos similares depois. Aí nós entramos na sala, chegando na mesa da professora, no primeiro momento eu depositei o material na mesa, levei 5 jogos de material dourado, né? A professora me disse, Elizabeth, aqueles alunos lá no fundão, sabe? Eles são drogados, eles não participam das atividades. Bom, e eu fiquei pensando, e agora, o que nós vamos fazer? Aí eu sugeri a atividade, expliquei, em 3 minutinhos eu dei a dinâmica da aula, como seria, e passei numa folha sulfite as atividades para cada grupo e desenvolvendo. Gente, foi num instante que o primeiro grupo a se organizar para começar a trabalhar foi exatamente aquele grupo que a professora já havia dito que seria o grupo mais problemático para fazer um trabalho em grupo. Por quê? Porque era um trabalho que instigava eles. Será que a gente vai dar conta? Será que a gente vai ser capaz? Né? Então, precisamos apostar também nos alunos que a gente, por vezes, considera eles como alunos indisciplinados. Porque esses alunos, eles têm uma energia pessoal grande dentro deles e, ao mesmo tempo, eles têm essa capacidade de interação, eles querem estar interagindo. E aí, esses meninos não só foram os primeiros a se organizar em grupo, como foram os primeiros a utilizar todo o tempo na resolução das atividades, criando mais algumas depois que fizeram as que a gente tinha proposto. Por quê? Porque a atividade os instigava. Ah, professora, a professora me chamou e disse, não repara não, eles estão conversando. E eu perguntei, professora, estão conversando sobre o quê? Sobre o conteúdo, sobre as operações, sobre as contas que eles estão fazendo. E eu pergunto, a gente quer coisa melhor que isso? Qual é o elogio que a gente mais gostaria de receber todo dia numa sala de aula, quando, às vezes, o clima é um pouquinho acima de movimentação, acima do normal? É que as conversas paralelas, por vezes algumas, sejam exatamente sobre os conteúdos que a gente está trabalhando, né? Então, no plano cognitivo, então, para esses alunos também surgiu uma nova capacidade, a capacidade das operações reversíveis. O pensamento lógico também é a possibilidade de um conhecimento mais compatível em termos de lógica convencional com o mundo real. No início do período, surge a noção de conservação do objeto, por volta dos 9 anos de peso, e no final, as noções de volume. O pensamento, embora evoluindo, ainda obedece a uma lógica da realidade concreta. Mesmo a reflexão que se inicia aconteça a partir de situações presentes ou passadas, vivenciadas pelas crianças. Então, assim, eu vou apresentar algumas possibilidades. Vou começar exatamente com o material dourado, que, para quem já me escutou alguma vez, eu falo que, de todas as atividades, a que nunca me causou muito gosto de trabalhar com os professores é exatamente a do material dourado. E por isso que hoje eu não vou trabalhar com material dourado com vocês. Mesmo que em Santana do Araguaia, lá no Pará, onde eu sou professora efetiva, fui diretora de campus durante 2 anos, né? Os acadêmicos, ninguém conhecia o material.
Mas nas escolas, esse material também existia onde? Existia lá na biblioteca ou nos armários guardados a 7 chaves, o material dourado. Então, a gente pedia emprestado para a escola, para levarmos para a universidade, para mostrar para os acadêmicos e trabalhar com eles também o material dourado. Depois a gente foi adquirindo, e hoje nós temos lá no laboratório já alguns conjuntos, jogos de materiais dourados. Eu até acho que dei o meu de presente lá, que eu tinha um emborrachado há muitos anos, que o Lucas, quando pequeno, gostava de fazer hotelzinho com esse material, né? Por que esse material é importante? Porque ele consegue fazer com que a gente trabalhe visualmente e empiricamente também o nosso sistema de numeração base 10. Apoiada num dos artigos de Cristiano Muniz, grande pesquisador, hoje professor aposentado da Universidade de Brasília. Ele escreveu em 2002 um artigo muito interessante. E nesse artigo, ele traz o caso de 3 alunos, né, que eu vou destacar aqui, e eu peço bastante atenção de vocês, porque depois vocês vão dizer, professora, mas o que a senhora trouxe é difícil. Não, eu falo que trabalhar com material dourado, realmente compreender o material dourado e fazer as operações com eles, quem aprende quer desenvolver com os alunos, porque é muito interessante, né? Então, o Cristiano Muniz fazia, paralelamente às suas atividades na universidade, atividades em algumas escolas, e ele traz para nós esses 3 casos que aconteceram nessa sala de pesquisa, onde ele levava os alunos mestrandos, orientados por ele, para as escolas e desenvolvia atividades. Então, essa atividade primeira, ela foi uma atividade que foi proposta na semana que antecedia o Dia das Mães. E os alunos são convidados a pensar num presente que eles queriam dar para as suas mães. E o Ídio, como se chamava, esse aluno, porque ele era repetente já 2 vezes, e segundo a professora dele, né, que está lá no artigo, quem quiser ler, aproveite, né? Eu posso passar depois a referência dele. A professora cutucou por baixo da mesa já o professor, que ele já estava reprovado pela 3ª vez, porque ele não sabia fazer operações. E aí ele sugere o que ele quer dar de presente para o Dia das Mães. E ele fala que ele quer dar um aparelho de som, um microsystem. Eu quero dar para minha mãe um microsystem. Bom, na época, em 2002, o Philip foi comprar o microsystem, que custava num valor, mas ele ia ter condições de pagar esse valor em 4 vezes. E aí, ele pegou e fez a conta. 47 vezes 4, na primeira operação dele, deu 1.628. E o pesquisador Muniz perguntou para ele, o valor é esse? Ele imediatamente, ele riscou o 6 e o 2, colocando exatamente como aparece nessa transmissão aqui no slide. Ele disse, não é esse valor. É 160, né? Mais 28. Professor, bom, mas e por que 160 mais 28? Aí que ele quis disse, né, que o 6, na verdade, e o 2, os 2 são dezenas. E sendo dezenas, ocupando o mesmo valor posicional, eles teriam que ser somados. Então, a operação seria 160 mais 28. O total, 188. E aí, Muniz pergunta no texto, e nos pergunta, por que nunca ninguém fez essa pergunta para o Philip, que já se chamava de Ídio, que é idiota, no caso?
Era assim que ele era visto, ou ele se via a partir dos colegas. Por que não se fez essa pergunta antes? Né? E aí, a professora ainda disse assim, ele acertou essa. Né? Essa ele conseguiu fazer. Vamos fazer outras continhas? E ela passou várias outras atividades na tarde para esse aluno, e esse aluno acertou todas essas atividades. No final, depois vocês podem ler o texto, né? Mas no final, o Cristiano diz que no dia seguinte a professora chega na escola e o Ídio vai mostrar a conta que ele fez e como ele fez para todos os colegas dele. Por quê? Porque a conta dele estava certa. Mas nunca nenhum professor tinha perguntado para ele, como naquele dia anterior, no dia anterior, o pesquisador Muniz tinha perguntado para ele, mas afinal, vai dar tudo isso? 47 vezes 4 vai dar tudo isso? Ele falou, não. Né? E aí, o que acontece com a professora? Ela vai pedir seu desligamento da escola, porque o clima ficou insustentável. O aluno que antes era tido como idiota, é um aluno que sabe resolver uma operação de uma forma que sequer a professora havia entendido e nem nunca tinha perguntado para o aluno como é que ele fazia essa conta dessa forma. O segundo caso é a produção da Alice. Alice, o Muniz diz lá, é a mesma, aquela do País das Maravilhas. E aí, o que acontece com a Alice do País das Maravilhas? Ela é distraída, sempre bem vestida e penteada, nunca deixa de se deliciar com as belezas oferecidas pela natureza janela fora. Ela estava a observar as borboletas que saltam de flor em flor pela janela de sua sala de aula. A professora está sistematizando o algarismo da divisão. E ela faz o convite a Alice. Por que ela faz o convite a Alice? Porque a Alice não estava prestando atenção. Mas será que ela estava fazendo convite ou ela estava intimidando a Alice? A fazer no quadro a divisão perante a todos os seus colegas. E eis o que a Alice faz. Veja, a Alice não coloca aquela chave que a gente coloca na operação de divisão. Ela se nega a fazer do jeito convencional da escola. Mas a nossa pergunta é, ela compreende o algarismo da divisão? Ela está compreendendo a operação de divisão? Então, ela diz que o 2, ou melhor, o 20, cabe no 2 10 vezes. Ou melhor, o 2 cabe no 20 10 vezes. E o 2 cabe no 4 2 vezes. Por isso que o resultado dessa divisão dá 12. Aí, mais uma vez, a professora diz, bom, mas essa continha está simples, vamos passar continhas mais difíceis. E da mesma forma, a Alice, claro que num laboratório, gente, não é numa sala de aula normal que tudo isso aconteceu. Num laboratório com um pequeno número de alunos que tinham dificuldades grandes em matemática, foi apresentado para eles, né, diferentes operações que poderiam ser resolvidas não da forma convencional e que o professor Cristiano, junto com os orientandos de mestrado e doutorado dele, estavam investigando que formas seriam essas. E aí, depois de fazer essa conta, foram passadas outras diferentes contas para a mesma Alice, e ela se negava a utilizar a divisão tal quanto a escola, o tal como a escola apresenta até hoje. Terceiro caso, aí novamente temos, né, a produção da Alice, a transposição de estruturas previamente aprendidas num procedimento de extensionismo do processo operatório para novas situações. E a professora questiona a essa altura, e agora, o que eu faço?
Como obrigá-la a fazer a conta do jeito que tenho de ensinar? Mas a questão central é justamente a discussão de cunho epistemológico sobre a necessidade e validade das Alices terem de reproduzir os algoritmos matemáticos secularmente ensinados de geração a geração. O que significa fazer matemática nas séries iniciais? Não estaria Alice falando matemática? Quando amplia para novas operações, estruturas operatórias desenvolvidas e validadas em outras situações operatórias? Não seria tal produção um fazer matemático? De valor visceral na construção do ser matemático da Alice? Não poderia Alice evoluir seu algoritmo sem limites, desenvolvendo novas estruturas de pensamento matemático, a ponto de poder compreender o porquê da construção dos algoritmos até então ensinados por nossas escolas? Nesse sentido, o que vem a ser uma transposição didática da matemática? De que matemática falamos quando trata-se da produção da criança? Sua produção não poderia, de certa forma, ser análoga à produção do matemático? Mas que matemática a gente se refere? Ao cientista? Ao cientista, não. Né? Mas, por vezes, a criança é o nosso cientista. O terceiro caso, de repente, é o que mais chama a atenção, porque é o caso de Maria, a surda-muda. Né? Aí tem Renata, que foi me orientando de mestrado, né? Que trabalhou também com essas questões. Então, a Maria, ela faz uma operação de compreensão difícil, segundo Muniz, no primeiro momento, inclusive para os pesquisadores. Porque o que a Alice faz? Ela pega o 24, a operação, que era 24 dividido por 3, e primeiro ela precisa decompor o 24 na base 10. Por que na base 10? Porque o nosso é um sistema de numeração decimal. Um sistema de numeração em base 10. Então, ali você pega o 24 e divide. Subtrai 24. Bom, 10, 10 e 4. Dentro desse 10, ela tenta ver quantas vezes ela consegue pôr o 3. E aí ela percebe, bom, 3 vezes 3 é 9. Com mais 1 vai dar o 10. 3 vezes 3 é 9, de novo, com mais 1 dá 10. E o 4? Bom, o 4, o 3 cabe uma vez, né? E sobra 1 de resto. E aí, a Maria apresenta essa produção e ela diz que o resultado dá 8. Imagina se uma aluna, quantas Marias, de repente, a gente pode estar pegando, ou já ter pego na nossa profissão, que tiveram uma produção matemática diferenciada, e às vezes a gente quis dizer, não, mas isso aí foi uma cola. Essa resposta deu certo agora, mas não vai dar certo no geral, né? E aí, para entender a coerência da produção da Maria, segundo Muniz, eles precisaram pedir para a aluna fazer 3 contas. A primeira foi o 24, a segunda foi o 35 e a terceira foi o 16. O 35 foi dividido por 5 e o 16 foi dividido por 2. Né? E aí, para eles entenderem, eles, pesquisadores, entenderem como que a Maria organizava o pensar dela. Ela pegou 35 e novamente dividiu em grupos de 10. Então, deu 10, mais 10, mais 10, mais 5. E aí ela pegou esse 10, deu
2 vezes 5, 2 vezes 5, 2 vezes 5 e 1 vezes 5. Ela disse que o resultado deu 7. E aí os pesquisadores, bom, mas o mais 1 já não está aparecendo. O que é esse mais 1, então? Aí, eles, quando passaram o 16 dividido por 2, né, a terceira operação, eles perceberam que a Maria fazia da mesma forma. Então, ficou 10 e 6. Aí, 10 era o quê? 2 vezes 5 e 2 vezes 3. Resultado, 8. Aí eles falaram, então, na verdade, não era mais 1 que nem estava aqui. Na verdade, ela estava dizendo que estava sobrando 1, e no final, esse sobrando 1, ela soma que deu mais 3 de novo, para dar o resultado 6, 7, né? Mais 1 depois que deu 8, né? Então, 8 grupos de 3 e restou 0, que era o primeiro caso da Maria. Perceberam que nesses 3 exemplos que eu apresentei para vocês, quem não tem realmente a estrutura do material dourado bem construída, inclusive para nós, professores, causa um certo desafio. Então, os exemplos que a gente trouxe até aqui apresentam produções do algoritmo por crianças que requerem do professor um trabalho interpretativo e dedutivo, que garanta a produção de hipóteses acerca do processo do qual o algoritmo é pano de fundo. A análise desses esquemas é um espaço importante de compreensão da atividade matemática realizada pela criança nas séries iniciais. O que fazer desse pequeno matemático para que a escola seja um espaço legítimo de favorecimento do espírito matemático que cada criança porta em seu interior? Qual o significado da mediação no processo de construção do conhecimento matemático realizado pela escola, nesse processo de desenvolvimento do ser matemático existente em cada criança? Como não valorizar a matemática como processo de conhecimento humano, sua filosofia e essência científica? Até nas escolas mais periféricas, com criança surda em dificuldades de aprendizagem, que foi o caso de Maria, as produções matemáticas são evidentes. O que por vezes não é evidente é um esforço de nós, professores, profissionais da educação, pesquisadores, acadêmicos, que amanhã ou depois serão colegas nossos, né, na valorização dessa produção matemática das crianças. Bom, eu contei algumas experiências sobre o material dourado, e agora eu vou me ater também a uma experiência, essa aqui resultou no trabalho de TCC, que eu sempre falo, de repente, de todos os trabalhos de TCC, o mais fraco, se a Silvana me escutar falando isso, é o dessa menina, a Silvana, que hoje está lá no Ministério de Ciência e Tecnologia, e já fez muitos trabalhos interessantíssimos com o ensino de ciências, né? E pessoal de Tangará da Serra, de Barra do Bugres, tem acompanhado o trabalho da Silvana, né? Então, assim, ela precisava fazer o TCC dela, não tinha feito ainda, e eu estava fazendo com os alunos do Obeduc, desenvolvendo atividades, que tínhamos bolsistas nas escolas, né? Então, a gente estava fazendo atividades a partir de um plano de aula que consta na revista Nova Escola, e esse plano de aula, ele era baseado na experiência do caixa eletrônico, né? Uma experiência denominada aqui caixa eletrônica. Não sei porque parece que ficou fraca a bateria do meu notebook aqui, né? Então, assim, vejam, é uma atividade que eu fiz um recorte com alguns valores solicitados, né? Aos alunos, quem quiser depois acessar o TCC dela, é interessante.
E a gente desenvolveu essa atividade na escola Emanuel Pinheiro, a primeira escola de Tangará da Serra, né? Uma escola bem no centro ali de Tangará da Serra, muito próximo da rodoviária, uma quadra e alguma coisinha da rodoviária de Tangará da Serra. Então, eu trago essa experiência do caixa eletrônico, que ele entrega notas de R$1, na época, né, gente? Esse trabalho foi desenvolvido em 2011, ou no máximo 2012, né? Entrega notas de R$1, R$10 e R$100, quando os clientes fazem um saque. O caixa sempre entrega a menor quantidade possível de notas. Complete o seguinte quadro para saber quantas cédulas de cada tipo o caixa liberou em cada um dos casos. Por exemplo, vejam a questão da condição. O caixa sempre vai entregar a menor quantidade possível de notas, né? A menor quantidade possível de notas. Então, não tem como alguém dizer depois, não, mas esse valor está errado. Não, o caixa sempre vai entregar o menor número de notas possíveis. Então, quando o valor solicitado é 398. Bom, quantas notas de 100 eu preciso ter? 3. Quantas notas de 10? Como não vai ter nota de 50, então eu vou precisar 9 notas de 10. E quantas notas de 1? Uma nota. Né? No valor R$204, eu vou ter 2 notas de 100, 0 notas de 10 e 4 notas de R$1. No valor 360, eu vou ter 3 notas de 100, e 6 notas de 10. Enfim, a gente foi fazendo, os alunos foram fazendo, essa planilha era entregue para grupos, e esses grupos eram supervisionados pelos bolsistas do Obiduc, e acadêmicos que às vezes precisavam fazer o TCC, como no caso, a Silvana era uma dessas. Então, aqui eu trago algumas atividades que depois a gente fazia também no quadro, né? E às vezes eu tirava alguma foto, né? Fazia o registro, está lá no TCC dela, né? Então, tratou-se de uma atividade impressa e entregue conforme se apresenta na fotografia 2 e a resolução feita no quadro vê-se na fotografia 1. Por que eu estou trazendo isso? Para dizer para vocês que mas isso aqui, professora, não é um exercício com material didático diferenciado. Mas por quê? Porque é um material que leva o aluno a pensar no saque que você faz lá no caixa, na boca do caixa, para pegar dinheiro. Mas ele não vai lá. Não, ele não vai, mas ele faz esse exercício mental como se ele fosse lá pegar o dinheiro e trazer e registrar nessa tabela. E uma outra coisa que é muito importante, que a BNCC destaca bastante, é o uso das diferentes formas de compreensão da matemática. E uma delas é o tratamento da informação. Você ver uma informação tratada numa planilha de Excel é muito diferente do que você tratar uma informação no caderno que tem as linhas comuns. Aqui o aluno está vendo o resultado. Bom, o resultado é esse. E assim que é ilustrado aqui. Né? Para nossa reflexão, ainda a gente teria mais alguns minutinhos, né? Será que nosso interesse foca na aprendizagem matemática dos alunos? Se sim, por que resistimos tanto em utilizar materiais didáticos? Aí eu coloco o exemplo do Lucas, que eu já passei para vocês, né? A Maria, do artigo do Muniz, poderia ser o Ídio, a Maria e a Alice, e tantos outros. Eu me recordo uma vez, quando a gente foi trabalhar, a bateria está acabando, o que está acontecendo?
Só um minutinho que eu estou vendo o que está acontecendo aqui. Não está carregando. Mas está tudo certo. Gente, desculpa, tá? Eu estava com a conexão pensando que estava o computador ligado e não era, tá? Então, assim, eu vou sair da apresentação do PowerPoint e vou entrar lá na apresentação. Nossa, isso. Então, nossa, que feio, né? Trocar os cabos aqui, mas deu tudo certo. Então, assim, se perguntar assim, por que o aluno dos anos iniciais tem dificuldade depois em compreender, gostar da matemática, é a ciência que nos move, para nós que somos professores de matemática, professores dos anos iniciais que também trabalham com essa disciplina, né? Que nos moveria a isso? Então, assim, o dinheirinho, inclusive, Luciana, obrigada pela dica ali, né? Tem o dinheirinho, tem o Batalha Naval, tem tantos outros, o dinheirinho a gente fazia também, né? Nas escolas, eu não consegui trazer todos aqui, mas eu quero contar mais algumas coisinhas para vocês, daquilo que eu tenho, ainda tenho 6 minutos, né? Daquilo que a experiência de vida me trouxe. Uma vez a gente foi aplicar uma prova, que a gente fazia simulados da Prova Brasil, no outro projeto, gente, não era o Profimat, não lembro o nome do projeto agora, mas assim, a gente trabalhava em muitas escolas. Aí, num desses simulados, os alunos precisavam fazer atividades, e numa dessas atividades, era para ele desmontar uma caixa, que era um lixo. Desenhe essa lixeira desmontada. O aluno falou para mim, me chamou, professor, nunca isso aqui foi trabalhado em sala de aula. Né? E observem que trabalhar com o material didático, ele oferece inúmeras possibilidades. O menino toma o TOD, geralmente, nas caixinhas. Né? Por que a gente não pede para eles, não leva na sala de aula caixinhas de creme dental para desmontar, para montar, para remontar? São atividades que vai desenvolvendo o quê? O pensar dos alunos, o pensar matemático deles. Mas como? Porque uma vez a gente gostava de trabalhar nos anos iniciais, porque a geometria plana. E a dica, isso já estava, né, nas recomendações da Prova Brasil, nos descritores da Prova Brasil, desde 97, 98, veio reforçando na BNCC, né, a gente não partir do abstrato, partir do concreto, porque os anos iniciais é a fase onde a criança está realmente tendo esse universo da questão da abstração, ela não consegue abstrair ainda, ela está na fase do material concreto. Então, exigir dela abstrações, o Obeduc, obrigado, né? Mas não é o Obeduc, é antes do Obeduc, é outro projeto que eu trabalhava lá, mas enfim, não estou lembrando. Elisângela, obrigada, você já qualificou esses dias o mestrado, fiquei super feliz, né? Então, assim, a gente quer demais do aluno quando quer que ele sistematiza conhecimento nos anos iniciais. Os anos iniciais é um período de operações concretas. Ele quer pôr a mão na massa. E eu repito de novo, se nós com 21 gostamos, né, para nós faz bem o uso de materiais concretos, imagina para a criança. Então, para mim, é um convite. Vocês podem olhar também, a gente tem nas bibliotecas das escolas, e olha que eu já fui com muito professor da biblioteca de escola, buscar material lá. A biblioteca do professor tem inúmeros materiais para a gente aprofundar sobre o ensino de matemática, também nos anos iniciais, tá?
tem vários livros, do Lorenzato, do D'Ambrosio, tem aquela coleção também que tem no ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, depois do 6º ao 9º ano, e depois do ensino médio, né? Que é da Kátia, que também vai fazer, me parece que uma das conferências, me parece que eu vi o nome dela aí, né? Liderado por ela, mas tem um grupo de professores. Então, assim, nós temos muito material disponível. E eu diria para vocês que, de repente, essas palavras sejam um estímulo para a gente buscar um pouquinho de literatura, de embasamento teórico, sobre essa necessidade, realmente, de vivenciar esse período tão importante na vida da criança, que é o período das operações concretas. E a todos os professores que trabalham nos anos iniciais, que gostam, que se identificam com a matemática, sintam-se acolhidas por mim, porque eu acho que vocês fazem um trabalho maravilhoso na construção desse conhecimento. As crianças que não conseguem construir os conceitos básicos da questão, principalmente do sistema de numeração decimal, porque ele vai dar o suporte para tudo que é operação depois. E quem conseguir construir esse conceito, na minha avaliação, é um professor alfabetizador em matemática. Tá? Então, assim, no começo, a professora... Oi, Johnny, saudade também, abração para a Fê, né? E também, assim, a Ana Cláudia falou que a gente deixaria uns 15 minutinhos para vocês também poderem fazer algumas perguntas, tirar algumas dúvidas, né? E se é que apareceu algumas questões que cabem perguntar, e senão a gente pode continuar conversando também. Ô, Vanessa, um abraço. Renata, ok, Rosinei, tá, joia. Olha, onde que está todo esse povo aí, ex-alunos, né? Estou reconhecendo quase que um por um aí, tá, joia? Ana Cláudia, como é que você que vai coordenar essa parte agora, das perguntas, como é que ficou? Na verdade, a gente tem mais elogios do que perguntas, tá, Beth? Seus ex-alunos estão quase todos aqui, um monte te cumprimentando, te mandando abraço, te agradecendo, dizendo que estão com saudades, mas eu tenho três não seria pergunta, seria algumas afirmações. A Selma Cucoloto, ela faz um apontamento. Na sala dela, para ela, o material dourado é de suma importância. Ela utiliza praticamente em todas as aulas. Ela comentou isso aqui para a gente. A Renata Barros, ela diz que é muito triste esses fatos, porém, a maioria dos professores dos anos iniciais não tem formação em matemática e mesmo colegas, muitas vezes, não aceitam formas distintas das deles, pois não sabem fazer de outra forma. A Selma também, ela fala que, nesse momento, apresentar situações, problemas ao aluno, precisamos desafiá-los à sua forma de resolução. É onde acontece a construção do conhecimento, a construção do conhecimento com significado. Eu acho muito interessante a tua fala, sabe, Beth? Eu dou aula no ensino superior, mas eu, assim, não consigo desgrudar do ensino fundamental, né? Eu digo que a gente aprende muito criando esses dois elos. Quando você está lá formando professores para a sala de aula e quando você está dentro da sala de aula vendo o conhecimento se movimentar ali naqueles baixinhos, sabe? Então, eu sempre pego alunos de 4º e 5º ano. Quando eu pego no 4º, eu vou para o 5º, entendeu? Com eles. Então, eu tenho 2 anos conhecendo esses alunos. E é assim, é uma construção tão maravilhosa, e isso que você falou, isso, hoje aqui para nós, é de suma importância, Beth, a utilização dos materiais manipulativos, dos materiais didáticos pedagógicos e dos materiais em geral para a gente fazer essa assimilação da teoria e a prática, para esse aluno construir esse conhecimento, construir a base 10, entender a noção do vai 1, né, fazer as trocas, né?
Muitos não acreditam que isso seja importante, que o melhor é decorar aquele processo ali, não. Só que esse processo, quando ele é decorado, ele é muito mais difícil de se entender lá na frente, tudo isso, né? Então, o entender o algoritmo é muito importante. Beth, olha só. É a Daiane, excelente professora, aprendi muito contigo. Participar do projeto foi inexplicável. Daiane Pereira, a nossa ex-aluna também, né, Dai? A Renata Barros também. Renata Barros. Ela diz que são bem parecidos. Quando conheci, fiquei encantada com as possibilidades de trabalhar frações. Sim. O Eric está agradecendo. Desculpa, o Guzinaire dá para as frações. O material dourado é muito mais para trabalhar a base 10. Você falou das trocas, mas também das destrocas. O grande desafio e a dificuldade que o professor tem, primeiro, ele automatiza. O professor, desculpa ser tão sincera de repente, e até chocar algumas pessoas, mas o professor está tão bitolado no ensino fundamental, anos iniciais, do vai vai tirar não sei mais o que, ele não deixa o aluno pensar nas reais trocas e destrocas. Essa é a grande sacada. Então, tá, é do Paraná, então realmente eu não conheço, Renata. Mas estou indo para o Paraná, daqui uns dias estou por... aluna da Ângela Pavanello, que também é uma grande defensora do uso do material, né? Então, assim, por que as destrocas são tão importantes? Porque acaba tirando o mito do vai. Por exemplo, de 24, tiro 18. Eu não consigo tirar 8 de 4. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a destroca. Eu preciso pegar uma dezena e trocar essa uma dezena por 10 unidades. Então, eu vou ter uma dezena e vou ter 14 unidades para poder tirar o meu 18 inicial. Porque agora, de 14 unidades, eu consigo tirar 8. E antes, eu não conseguia tirar, de 4, eu não conseguia tirar 8. Pede emprestado. Não pede emprestado, gente, destroca. Esse é o grande segredo. Desagrupa, né? Exatamente, né? Desagrupa, destroca, troca. Você tem uma barra e vai trocar essa barra por unidades, por 10 unidades, né? É muito importante, o professor precisa se dar esse tempo, se ele precisar, ele precisa tentar entender primeiro e depois deixar o aluno entender. Provocar, eu fico agora querendo ler aqui, né? Trabalho na alfabetização, me dizer, sou surpreendida com as ideias e soluções que os alunos apresentam. Amei essa palestra, professora. Eu que gosto de ver também que vocês estão se dando tempo de estar participando desse evento aqui, coordenado pelos meus colegas, Márcio Urel, a Selma, Ana Cláudia, o William e assim por diante, né? Colegas que estão sempre no meu coração. Né? Mas, assim, eu destaco a importância disso. Nós precisamos aprender. Eu tenho dúvida? Vou aprender, gente. Isso aqui é fácil, eu não preciso aprender. Essa postura que eu falei no começo da palestra, e continuo dizendo, essa postura dos colegas alfabetizadores, professores dos anos iniciais que ministram matemática, de repente, a que eu encontrei na minha vida profissional de maior resistência. Tá? Por quê? O professor acha que sabe não sabendo. E aí, quando ele vai construir a ideia com o aluno, ele não dá conta, porque daí ele fala, não, como é que é? E pede emprestado. Não pede emprestado coisa nenhuma. E outra, o aluno que tem uma noção real, ele vai dizer, professor, eu não vou emprestar. Por que eu vou emprestar? Na vida real, ninguém quer emprestar. Você troca para mim, eu estou precisando pagar uma conta. Eu estou precisando pagar uma conta de R$30, tem uma nota de 100. Como é que eu vou pagar essa conta se a pessoa não tem? Eu preciso destrocar o dinheiro. Veja, como a ideia, ela está ali já no sistema de numeração, na nossa base 10. Tá? Não sei se ficou claro essa questão que apareceu no momento, acho que eu peguei até um gancho com a sua fala, Ana Cláudia, da questão da troca, mas troca e destroca também. Isso.
Às vezes a gente precisa dar mais atenção, né, Beth? Muitas vezes a gente quer correr com o currículo, com o programa que a gente tem na escola, e aí a gente deixa de prestar atenção naqueles exemplos que você falou atrás. Tem muitas crianças que constroem o seu conhecimento de forma diferente, de formas distintas. Todas elas, né, constroem de forma distinta e no seu tempo, né? E a gente, com a correria de querer atender a um programa, a um currículo, né? A gente acaba deixando passar essas, vamos dizer assim, esses achados, né, na matemática, essas coisas maravilhosas que surgem na cabecinha deles, né? A sua fã número 1 está aqui dizendo, ó, a Vanessa. Há anos vem sendo discutida essa importância dos materiais, embora muitos professores ainda não utilizam. Verdade. Deixa eu dar um depoimento aqui. Quando a gente faz licenciatura em matemática, né, Beth? Quando a gente faz licenciatura em matemática, a gente não estuda a matemática das séries iniciais. Na minha época, não estudava. E agora, nas práticas, a gente ainda não traz esse tipo de matemática das séries iniciais. E quando eu fui convidada para fazer uma formação do pró-letramento, Beth, eu acho que eu aprendi mais do que os professores, entendeu? Porque eu tinha que estudar matemática das séries iniciais para me dar a formação. E coisas que eu não sabia, eu aprendi nessa formação, trabalhando com professores pedagogos, e eles me ensinaram muito, Beth. Esse é o meu. Está lá no quarto. Viu, Ana, eu estava vendo aqui, o projeto que eu não lembrava era Gestar. Gestar foi maravilhoso. Que eu desenvolvi em 2000, acompanhei de 2000 a 2004 também, lá em Rondonópolis, atendendo 18 escolas, assim, eu aprendi muito, Ana Cláudia. Então, às vezes, a gente se torna, assim, mais encantada também com isso, pelas próprias oportunidades de aprendizado que a gente vai tendo ao longo da vida profissional, né? Então, assim, foi um projeto maravilhoso para mim, eu também aprendi muito, né? E aprendi muito com os alunos também, quando a gente acompanhava na supervisão dos trabalhos de colegas professores, como fazer isso na prática, né? Muito legal. A Cida está aqui, ó. Cida Rodrigues. Quantas saudades da professora Beth. Eu também tive o prazer de ser sua aluna na Unemate. Não tem como te esquecer, pois é uma professora que vive dentro de nós. Sabe como? Porque o seu aprendizado está dentro do nosso dia a dia para sempre. Obrigada pelos seus ensinamentos tão ricos. Que bom, que legal. Beth, você está cheia de fã aqui hoje, hein, Beth? Então, eu digo para vocês assim, ó, de repente, assim, os últimos 2 anos que eu fiquei na gestão, eu acho que acabei me desligando um pouquinho, né, na questão desse ser pesquisadora, mas eu quero retomar, eu amo a matemática, eu amo trabalhar com pessoas, pura verdade, nós temos a obrigação de correr atrás, é tão maravilhoso a troca entre nós, exato, acho que a troca entre nós, eu vejo a Ana Cláudia com todo esse entusiasmo, esse fervor, né, Ana? Você também fez mestrado lá em Campo Grande, teve que sair da sua cidade para correr atrás do mestrado. Gente, ó, deixa eu contar essa história do mestrado só para encerrar, então. Eu fiz mestrado em Campo Grande de vergonha da Beth, tá? Porque toda vez que ela me encontrava no corredor da Unemate, ela perguntava assim, e o mestrado, você já fez? Você lembra, Beth? Lembro. E o Anselmo que eu quero pegar, que não vai para o doutorado de jeito nenhum, ele vai ver a gravação depois, eu cobrando mais uma vez deles, né? A Selma está dizendo aqui, ó, que ela trabalha na alfabetização. Eu dando risada ali, ó, Ana Cláudia, viu a Selma dando risada, mas ele sabe que daqui uns dias eu vou comer um peixe na sua casa, a Selma, e aí eu vou mais uma vez falar do doutorado com você, tá bom? Fala, Ana Cláudia. A Selma Cucoloto está dizendo que ela trabalha na alfabetização e muitas vezes ela é surpreendida com ideias e soluções que os alunos apresentam. Amei sua palestra, professora. Ai, que bom, que bom. Que bom. Tem mais um aqui que eu gostaria de ler. Tá escrito DP Júnior. O brincar na educação infantil é uma excelente fase para favorecer essa aprendizagem matemática. No entanto, ao adentrarem nos anos iniciais, há um distanciamento entre o brincar e as atividades pedagógicas dirigidas à matemática. Você, professora, acredita que esse distanciamento prejudica a aprendizagem de matemática?
professora de educação infantil, Valdinéia. Valdinéia aqui da Barra, professora Valdinéia Piasson, esposa do Piasson. Do Diego, né? Diego Piasson. Isso. Eu acredito que todo professor que não trabalha com material didático nos anos iniciais distancia com certeza o aluno da real aprendizagem da matemática. Eu tenho 2 filhos, o Lucas é encantado pela matemática e a Paula tem inúmeras dificuldades no ensino dessa disciplina, na aprendizagem dessa disciplina. E essas dificuldades, se elas apareceram nos anos iniciais e não foram sanadas, provavelmente acompanharão o sujeito, o aluno, nosso aluno, o cidadão, né, para o resto da sua vida. Então, assim, eu considero que é um período muito importante. A Selma, você que está com essa menininha pequena aí, né, a aprendizagem da matemática e tantos outros colegas professores que têm filhos, né, é muito importante que essa aprendizagem matemática seja, principalmente com o uso de materiais que o aluno consiga atribuir sentido e significado, né? Ó, a Renata Barros já ganhou mais uma aluna lá do Paraná, né? Beth, nós temos um minutinho para encerrar já, porque já tem uma próxima palestra, né? E a gente não pode ficar ocupando a sala, tá bom? Então, a princípio, eu quero, para finalizar, eu quero agradecer muito você. Você sabe que eu sou sua fã também. Não igual a Vanessa, mas você sabe que eu sou sua fã, né? Eu e a minha filha, porque você é uma pessoa que sempre nos levantou, sempre mandou a gente correr atrás, sempre nos deu coragem para prosseguir, mesmo com as dificuldades. Você sempre esteve ali. Corre, vai fazer isso, vai fazer aquilo, faça isso, faça aquilo. Então, a minha filha, ela é o que é hoje, ela sabe, ela agradece, e eu também por ter você como minha colega de trabalho e a minha cobradora oficial do mestrado. Eu agradeço muito e me sinto muito honrada de ter participado com você hoje aqui. Quero agradecer aos professores, todos os professores de Lucas que estão em peso, professores de Barra que estão em pesos aí, professor de Maceió, Maranhão, professores de Nova Olímpia, da Bahia, de São Paulo, de Sapezal. Gente, muito obrigada pela participação de você. Beth, agora a mensagem final é sua. Tá joia, pessoal. Adorei, foi a primeira palestra, uma primeira participação online, né, que eu tive com vocês, professores do Brasil, né? Sinto-se muito acolhidos por alguém que tem grande admiração por todos. Olha, Rosinei aí, Sinop, sei lá para onde que está. Alguns eu acompanho no Face, não sei o quê, né? Então, eu desejo que cada um continue fazendo excelente trabalho. Vamos lutar para incluir as pessoas no ensino e aprendizagem da matemática. Grande abraço para todos. Muito obrigada aos colegas que lembraram do meu nome, tá? Abração. Obrigada, tchau, gente. Obrigada, Beth. Obrigada a todo mundo. Beijo.